Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do Liceu de História. Eu sou o professor Rafael Oliveira e no nosso encontro de hoje nós vamos falar a respeito da Revolução Iraniana. Mas antes, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Beleza? Para começar, vou dar uma dica importantíssima para vocês. Gente, quando estiverem analisando um episódio de revolta, não esqueçam que a revolta é um movimento que se caracteriza pelo insucesso. Em compensação, ao falarmos de uma revolução, que é o caso do nosso trabalho de hoje, nós estamos falando de um processo de mudanças. Nós estamos falando de um episódio que consegue alcançar os seus objetivos. Sacaram? Então chega aí, vamos analisar a Revolução Iraniana. Galera, a primeira coisa que precisa ser mencionada para nós iniciarmos o nosso trabalho de hoje é que toda revolução se caracteriza basicamente por três tipos de mudanças. A primeira delas são mudanças políticas, ou seja, nós teremos um processo de mudanças nas regras de funcionamento daquela sociedade em questão, mudanças nas leis. A segunda mudança são mudanças econômicas. Ou seja, nós teremos transformações na maneira de produzir e distribuir recursos. E por fim, toda revolução se caracteriza por ser um processo de mudanças sociais. O que significa dizer que nós teremos mudanças na estrutura daquela determinada sociedade. Tranquilo por enquanto? A segunda coisa que precisa ser comentada é o contexto em que ocorre a Revolução Iraniana. Observem vocês que este episódio inicia-se no ano de 1979. E em 1979, nós estamos dentro de um cenário mundial, nós estamos analisando um cenário macro, que é o cenário da Guerra Fria. Portanto, a Revolução Iraniana, assim como qualquer episódio que esteja inserido entre os anos de 1945 a 1991, não pode ser analisada sem levar em consideração o contexto no qual ela está inserida. Tranquilo, pessoal? Faz sentido para vocês até então? Então, dito isso, vamos começar. Desde 1941, o Irã era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. E aí eu já preciso esclarecer para vocês o seguinte. Professor, o que é um Shah? Bom, um Shah é um monarca. Portanto, nós devemos levar em consideração que o regime Mohammad Reza Pahlavi, no Irã, é um regime de governo monárquico. E esta monarquia caracterizava-se pelo fato de ser um regime extremamente repressivo. É mais ou menos como se nós estivéssemos falando de uma monarquia absolutista no contexto da Idade Moderna. Tranquilo? Bacaninha até então? Pois é. Este regime monárquico extremamente repressivo é um regime monárquico pró-Ocidente, tá? Então isso significa dizer que, se nós estamos falando de um regime pró-Ocidente, no contexto da Guerra Fria, significa dizer que este regime será diretamente, altamente influenciado pelos Estados Unidos, que é quem comanda o Ocidente no contexto da Guerra Fria. Portanto, meus amores, faz muito sentido o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi promover um processo de modernização cultural do Irã. E eu quero que você entenda esse processo de modernização como sendo um processo de ocidentalização. E eu vou traduzir para vocês esse termo para o português. Você poderia me perguntar assim, professor, o que significa ocidentalizar o Irã? Muito simples, rapaziada. Ocidentalizar o Irã significa dizer que nós vamos começar a perceber no país influências culturais do Ocidente.
Por exemplo, a mulherada vai começar a frequentar a universidade, a mulherada vai começar a usar minissaia, a mulherada vai começar a sair de casa sem estar necessariamente acompanhada pelo pai ou pelo marido, a gente vai começar a perceber umas baladinhas, a galera fazendo consumo de bebida alcoólica. Isso é o que nós chamamos de modernização ou ocidentalização do Irã. E aí você me pergunta, prof, qual é o problema? No Brasil, por exemplo, nós fazemos isso. É verdade. Só que no Brasil, nós não somos muçulmanos. No Brasil, nós não somos fundamentalistas. E isso não é o caso do Irã, bebê. Ah, prof, saquei. Então você está querendo me dizer que... Exato. Eu estou querendo dizer para você que do aspecto religioso, isso que está acontecendo, este processo de modernização, este processo de ocidentalização é um verdadeiro absurdo. E além disso, para piorar um pouco mais o cenário, nós vamos perceber a abertura do Irã ao capital estadunidense. E aqui, mais uma vez, cabe um comentário do tio Rafa para você. Preste atenção. Perceba que no início do nosso bate-papo, eu comentei que a Revolução Iraniana, iniciada no ano de 1979, está inserida no contexto da Guerra Fria, certo? Lembrem-se que a estratégia dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria para ampliar as suas áreas de influência é exatamente o fato de que os Estados Unidos trabalha para tornar os países dependentes economicamente, tecnologicamente, para que, por tabela, esses países possam estar na mão e, por consequência, os Estados Unidos espalharem o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Saquei, professor. Então você está querendo me dizer que a entrada de capital americano no Irã vai fazer com que o país funcione com base nos interesses dos Estados Unidos? Yes, of course! É exatamente isso. É exatamente por conta deste fato que nós vamos perceber esta modernização, esta ocidentalização do país, que por tabela se está se abrindo ao capital, e a tecnologia estadunidense passa a ter uma condição de dependência em relação aos Estados Unidos. Este cenário revoltou a população do país por um motivo que não pode deixar de ser levado em consideração. Galera, lembrem-se que a população do Irã é uma população muçulmana, ok? E tudo isso que nós estamos analisando, obviamente, não agrada nem um pouco a esta população. Faz sentido para vocês? Foi exatamente por isso que a partir do ano de 1977, a gente começa a perceber manifestações para a derrubada deste regime monárquico. Manifestações que têm como objetivo a queda do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que, eu repito, governava o Irã com base nos interesses estrangeiros, com base nos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Tudo bem? Percebam vocês que estas manifestações serão lideradas pelo clero xiita, ok? E eu aproveito a oportunidade, amores, para lembrar a vocês que os xiitas são a ala radical do Islã. Tudo bem? Portanto, está totalmente coerente essas manifestações para a derrubada de um regime que está promovendo um processo de ocidentalização do país serem lideradas pelo clero xiita. Faz sentido, meus amores? Tudo certo para vocês até então? Beleza. Esta liderança tem um elemento que merece muito destaque, que é o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que está no exílio na França desde o ano de 1963, mas que retorna ao Irã nesse contexto e se torna o grande líder da Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica, como você preferir. Deixa eu colocar o rapaz aqui.
liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Tudo bem, amores? De boinha? A partir dessas manifestações, obviamente, se nós estamos falando de um regime monárquico, se nós estamos falando de um regime que se caracteriza por ser um regime repressivo, obviamente, essas manifestações irão enfrentar a repressão do regime. Portanto, nós teremos enfrentamento destes iranianos, muçulmanos, xiitas, com as tropas do governo. E essas manifestações, esse enfrentamento, vão terminar com a fuga do ditador, do monarca Mohammad Reza Pahlavi para o Egito, aonde ele ficará exilado. A partir desta fuga, a partir da queda do Reza Pahlavi, o Irã passará a ser governado pelo líder da Revolução Islâmica, que é exatamente o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que vai estabelecer no país um regime fundamentalista. E aqui, mais uma vez, nós precisamos fazer um comentário importante. Vejam, galera, é muito importante que vocês consigam diferenciar fundamentalismo de terrorismo, ok? O conceito de terrorismo é a imposição política por meio da força. Já o fundamentalismo é você se comportar, é você viver com base em seus princípios religiosos. E neste caso, quando eu digo a vocês que sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini, nós teremos o início da Revolução Iraniana, nós teremos a deposição e fuga do Shah Reza Pahlavi, eu estou dizendo para vocês que daqui para frente o Irã irá funcionar com base nos princípios islâmicos. Faz sentido, amores? Tudo tranquilo? Então, o que nós vamos ver acontecer a partir de então? Claro que se o objetivo da Revolução Iraniana é acabar com esta modernização, é frear o processo de ocidentalização do Irã, claro que a partir do momento que o Ayatollah Khomeini sobe ao poder, nós teremos uma intensa rejeição dos princípios ocidentais, uma intensa repulsa aos Estados Unidos no país. Tanto é verdade que o Ayatollah se refere aos Estados Unidos e à cultura ocidental, a partir do momento que ele sobe ao poder, como o grande demônio, que obviamente precisa ser combatido. Ok? O ápice dessa rejeição aos Estados Unidos e ao processo de ocidentalização se dá a partir da invasão da Embaixada dos Estados Unidos no país, fazendo um quantitativo de 64 reféns, exigindo a retirada dos Estados Unidos do país. Este episódio foi retratado por um filme que fez muito sucesso recentemente, chamado Argo, que, por sinal, foi estrelado pelo Ben Affleck, ok? Portanto, se você quiser visualizar episódios que ilustrem a invasão da Embaixada Americana em Teherã, dando prosseguimento ao processo de Revolução Islâmica, o filme Argo é uma excelente pedida. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar a nossa análise. Bom, claro que a Revolução Iraniana, que implanta um fundamentalismo contrário ao processo de ocidentalização no país, vai fazer com que os Estados Unidos percam o controle que estava acostumado a ter no Irã a partir do governo Reza Pahlavi. Ok? Então, neste cenário, a estratégia utilizada pelos Estados Unidos para derrubar o Irã, que de aliado passa a ser o principal inimigo dos americanos no Oriente Médio, é apoiar uma outra ditadura do vizinho Iraque, à época governado pelo ditador Saddam Hussein, que com o apoio dos Estados Unidos irá declarar guerra ao Irã. Ok? Então, a partir deste episódio, os Estados Unidos deixam de apoiar o regime iraniano, que não é mais aquele regime monárquico inicial, já é um regime controlado pelo Ayatollah,
que se caracteriza por ser um regime fundamentalista, e passa a apoiar o ditador Saddam Hussein. Objetivo deste apoio: se a guerra Irã-Iraque fosse vencida pelo Iraque, levando em consideração que o Saddam Hussein tem o apoio dos Estados Unidos, o Iraque se converteria na nova porta de entrada dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Seria o novo país, o novo regime, controlado pelos Estados Unidos, que faria oposição ao agora rival Irã. Faz sentido, amores? Desta maneira, o Saddam Hussein reivindica o Estreito de Shatt el-Arab para o Iraque, e os Estados Unidos dão suporte ao ditador, e este episódio faz com que se inicie a guerra Irã-Iraque, que se estende entre 1981 e 1988. Este episódio pode perfeitamente ser analisado fazendo uma analogia com a Guerra da Coreia. Aí você vai dizer assim: caraca, professor, o que tem a ver a Guerra da Coreia com a Guerra Irã-Iraque? Eu explico. Vejam, lembrem-se que a Guerra da Coreia, que também acontece no contexto da Guerra Fria, não tem vencedores definidos ao final do episódio, que se estende de 1950 a 1953. Da mesma maneira, quando se fala da guerra Irã-Iraque, nós estamos falando de um episódio que, apesar de ter se estendido por vários anos, termina sem um vencedor declarado, deixando o saldo de 1 milhão de mortos, mas que trouxe uma consequência negativa para os Estados Unidos. Lembra que eu mencionei para vocês há pouco que o objetivo dos Estados Unidos ao apoiar o Saddam Hussein era ter no Saddam Hussein um substituto do Reza Pahlavi? Era ter no regime iraquiano governado pelo Saddam Hussein a porta de entrada no Oriente Médio? Pois é, a partir do momento que o Saddam Hussein se fortaleceu com o apoio dos Estados Unidos, ele rompe esta aliança e, no contexto da Guerra Fria, busca uma aproximação com a União Soviética. Obviamente, no cenário da Guerra Fria, esta ruptura com os Estados Unidos, esta tentativa de aproximação com a União Soviética faz do Saddam Hussein, até 1988, aliado, agora um inimigo, assim como o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Resumo da ópera: esta ruptura do Saddam Hussein com os Estados Unidos, esta busca de aproximação do Saddam Hussein com a União Soviética, faz com que o ditador iraquiano invada o Kuwait no ano de 1990, dando início a mais um episódio de conflito no Oriente Médio, só que desta vez fazendo oposição aos Estados Unidos. Ou seja, meus amores, a Revolução Iraniana, como eu disse no início do nosso bate-papo, é um processo que vai trazer mudanças políticas, porque nós temos a ruptura do Irã com o Ocidente, vai trazer um processo de mudanças econômicas, porque nós não teremos mais um Irã aberto ao capital estrangeiro, e vai trazer mudanças na estrutura social, que deixa de ser uma sociedade pró-Ocidente e passa a ser uma sociedade fundamentalista, que se comporta com base nos seus princípios religiosos. Fora o fato de que, ao final da Revolução Iraniana, um dos desdobramentos é a ascensão de um novo ditador no Oriente Médio, que acabará sendo mais um ditador contrário aos interesses dos Estados Unidos. Beleza, rapaziada? Gostaram aí da nossa aula? Gente, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal do Liceu de História para continuar acompanhando o nosso trabalho. Beleza, beleza, rapaziada? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.